Parece até clichê falar, né? Porque eu gosto tanto dos meus relatos de parto. Eu amo escrever, então às vezes eu sinto um pouquinho de dificuldade em apresentá-los assim ao vivo. Mas esse final de semana foi muito intenso. Na verdade, sexta-feira, né? Sexta-feira a gente teve 3 partos. Então foram partos lindos. A gente teve 2 muito rápidos, né? 2 partos a jatos, que era já a segunda gestação, e a gente teve o terceiro parto, que foi o primeiro parto, né? E foi muito intenso. E é dele que eu queria falar. A paciente veio na sexta-feira mesmo em consulta comigo, à tarde. E de manhã ela me mandou uma mensagem para me avisar que estava realmente começando as contrações, mas estava tudo muito leve. Que à tarde ela teria uma consulta pra gente conversar melhor e pra ela me examinar. E ela veio aqui no consultório à tarde, a gente conversou, examinei, uma contração em 20 minutos, bem pródromos ainda. E eu falei pra ela que a gente podia esperar um pouquinho mais para fazer a primeira avaliação, né? Porque a curiosidade é o toque. Todo mundo quer saber em quantos centímetros de dilatação que está. E eu falei que não tinha necessidade, que as contrações ainda não eram efetivas. E aí o toque dói, né? Eu falei, não precisamos tocar agora. Na hora que ritmarem, você me chama que a gente realiza o toque. E aí à noite, ela me mandou uma mensagem que tinha piorado bastante. Eu falei, bem, então eu vou na tua casa pra te examinar. Detalhe, a Luísa viajando, eu sozinha com as meninas e super preocupada porque a casa dela era muito longe da minha casa, extremo mesmo. E aí eu mandei a minha localização para as meninas me cuidarem. Eu falei, meninas, me cuidem. Mandei no grupo aqui das minhas colegas na CETAI, todo mundo me cuidando. Falei, me cuidem que eu tô indo lá na casa dela avaliar, depois eu vou voltar para casa. E eu fui, cheguei na casa dela, a irmã dela tava com ela e o marido. E aí eu examinei, realmente iniciando, ela pediu para fazer o toque, tava com 2 para 3 centímetros, bem comecinho mesmo. Né? A gente conversou, eu acalmei eles e falei, olha, vamos esperar mais um pouquinho, acho cedo pra gente internar, vamos esperar mais um pouquinho. E voltei pra minha casa. Nesse intervalo eu assisti 2 partos, né, que foram os 2 partos super a jato que aconteceram. E a hora que eu tava voltando pra casa do segundo parto, eu olhei minha gasolina pra variar amarela. Falei, meu Deus do céu, eu vou abastecer porque ela mora longe e essa gasolina não chega na casa dela. E achar um posto 24 horas, 3 horas da manhã, quase 4 horas da manhã não é fácil. Aí coloquei no Google para achar um posto aberto, não achei nenhum. E perto de onde eu estava. Acabei indo ali naquele da Mato Grosso com a Ceará, na frente do Comper. Cheguei lá, eu vi uma pessoa dormindo no caixa, assim, lá dentro do espaço fechadinho. E oi, chamei, falei, meu Deus do céu, será que eu tô vendo certo mesmo? E agora eu desço pra chamar o cara, medo, né, que só tinha eu na rua aquele horário. Aí eu desci do carro, fui lá, acordei o moço que tava dormindo, coitado, sonhando, de boca aberta. Acordei ele, aí ele veio, aí eu abasteci meu carro. Quando eu saí do posto de gasolina, ela me mandou uma mensagem, doutora, as contrações não espaçaram e tá cada vez mais apertada. Eu falei, e agora? Será que eu vou lá? O que eu faço? Liguei pra ela, pra saber realmente como que tava tudo. E ela falou, doutora, tá muito forte e além de estar muito forte, nos intervalos eu tenho vontade de fazer força. É involuntário, eu não consigo controlar. Eu falei, bem, então é melhor você vir pra maternidade, porque a casa dela é bem longe. Eu gosto de ficar esperando bastante tempo em casa pra depois ir pra maternidade. Mas com a casa longe é complicado, a gente corre o risco do bebê nascer no carro. Falei, então vem pra maternidade. E aí eu voltei, nem cheguei em casa, voltei pra maternidade e fiquei esperando ela. Ela chegou, a gente examinou, isso devia ser umas 4 da manhã, 9 centímetros já. Ela tinha uma bolsa bem protusa, assim, a bolsa estava bem formada já no canal vaginal. Eu acredito que isso que deve ter feito uma confusão e ela ter tido vontade de fazer força num período mais cedo, antes mesmo da dilatação total.
E aí ela tinha vontade de fazer força, ela tinha puxos o tempo inteiro. Bem, internamos às 4 da manhã e aí seguimos o baile, gente. Olha, eu não fiquei tocando o tempo inteiro, né, pra gente saber como que tava a dilatação, mas ela tinha vontade de fazer força, ela tinha puxos. Então ela ficou com puxos de 4 da manhã. O bebê veio nascer 12h20. E aí nesse intervalo, gente, foi todos os meus recursos de spinning babies. Usei todos os recursos que eu tinha, técnicas de respiração, movimentos, massagem. Coloquei ela de ponta cabeça, literalmente. O marido dela, um super parceiro, sempre ajudando em tudo. A gente fez de tudo. De tudo. E sabe quando no fundo do teu coração, assim, você vê que ela queria muito aquele parto, muito. E você começa a sentir que tem algo que não sei, parecia que tinha algo travando realmente, sabe? Ela fazia força. Ela já estava com edema de vulva antes de entrar na banquetinha do parto. De tanta força que ela fez. Ela fazia força o tempo inteiro. Eu falava, mas você tem vontade? Não precisa fazer essa força se você não quiser. Ela falou, doutora, eu não controlo. E ela ficou o tempo inteiro da internação com contrações e puxos. A gente tinha intervalos de descanso para ela, né? Ela conseguia até dormir no intervalo das contrações, que as contrações começaram a espaçar, acho que pelo cansaço mesmo do corpo dela. E o tempo inteiro, gente, ela e o marido dela, assim, firmes, sabe? Hora nenhuma, não pediu analgesia, não pediu cesárea, não pediu nada. O tempo inteiro ali. E eu sentia nela aquela determinação, sabe? De que vai acontecer, de que ia dar certo. E eu já estava, assim, com medo, porque dentro de mim eu falava, gente, será que tem alguma coisa que não tá rolando? O que tá acontecendo, né? E até que as contrações foram diminuindo, tinha espaços assim enorme entre as contrações. E eu sugeri para ela a gente colocar um pouco de ocitocina, porque eu tava vendo que ia prolongar ainda mais, né? Então quando foi 11h30 mais ou menos, a gente colocou ocitocina bem levinho. As pessoas têm muito medo da ocitocina, né? As mulheres têm muito medo, mas a ocitocina para indução de trabalho de parto, a mulher não está em trabalho de parto, ou se está muito no começo e coloca muita ocitocina no intuito de acelerar aquele trabalho de parto, realmente pode causar muito mais dor. Mas a ocitocina bem levinha, só mesmo para condução, quando a gente vê que as contrações estão perdendo ritmo, estão ficando mais fracas, e geralmente pelo cansaço, trabalhos de parto muito prolongados. Quando a gente usa para isso, a gente tem um sucesso legal. Não tô falando que não dói mais, porque sim, eu acredito, eu nunca passei por isso, mas eu acredito que dói sim, até mesmo porque as contrações vão ficar mais ritmadas. Enfim, ela aceitou, eu expliquei pra ela tudo isso, porque realmente ela falou pra mim que o cansaço incomodava muito mais do que a dor. Ela estava muito cansada e a gente fez ocitocina, a gente colocou ocitocina 11h30 e realmente as contrações ritmaram, a gente percebia que o bebê realmente estava descendo, né? A bolsa íntegra ainda nesse momento, o bebê descendo, a gente percebia que as coisas estavam evoluindo. E assim foi, a gente ficou até meio-dia assim e tudo muito tranquilo. Quando foi meio-dia a bolsa rompeu. E aí as coisas começaram a apertar. E aí eu já começava a ver algo na vagina que eu pensei que fosse ele. Falei, ai meu Deus, é ele que tá vindo. E aí quando a bolsa rompeu, eu vi que era a bolsa. Então a bolsa que tava vindo. E, enfim, depois disso a gente fez mais um toque. E realmente tinha uma bossa, sabe? Quando o bebê fica muito tempo no canal da vagina, que a cabecinha fica mais pontudinha, assim, tipo Simpson. Tinha aquela bolsinha na cabecinha do bebê e ele ainda tava um pouquinho mais alto mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus. Foi de novo, spinning baby, tudo que a gente podia fazer, tudo que a gente podia usar.
e muda de posição, ela não queria, ela não gostava de se movimentar. E eu falei pra ela, é importante essa movimentação agora pra gente realmente conseguir com que ele se encaixe e desça de uma vez, né? Então eu colocava lá na barra, depois eu colocava lá na banqueta, depois a gente ia de 4 apoios na cama, depois a gente virava de barriga pra cima. E ficou nessa mudança de posições, até eu ver que realmente ele tava ali embaixo, muito pertinho, e a gente foi pra banqueta. Colocamos na banqueta, eu falei bem, porque eu vi que de 4 apoios ele descia menos durante os puxos, na banqueta ele descia muito mais. Dependendo da posição do bebê, às vezes de 4 apoios vai mais rápido. O parto anterior ao dela, quando eu coloquei de 4 apoios, o bebê nasceu, mas o dela eu tava vendo que não foi bacana, então a gente foi pra banqueta. E aí nesse momento ali da banqueta, eu pedi, ela não, outra coisa, ela não comia, não aceitava comida, nada. Ela tomou uma caixinha de água de coco que eu na amarra, assim, porque ela não queria. Eu tava vendo ela muito pálida. Pedi para as meninas colocarem um soro glicosado nela. Pedi para as meninas colocarem um pouquinho de oxigênio também, que ela tava bem fraquinha, assim, mas hora nenhuma, gente. Ela pediu pra parar, pra desistir ou pra fazer alguma coisa. E aí, a gente colocou um sorinho glicosado com glicose hipertônica para ela ficar mais forte um pouquinho e colocamos o oxigênio. E fomos na banqueta. E ali a gente realmente começou a ver. O bebezinho foi descendo, foi descendo, foi descendo. E como a gente fica sempre muito atento, né, com os trabalhos de partos prolongados e muito tempo no expulsivo, causa um desgaste muito grande para a gestante e logo causa um desgaste também para o bebê. E nesse momento ali já aparecendo o cucuruquinho do bebê, o bebezinho apresentou uma bradicardia fetal, o coraçãozinho dele diminuiu um pouquinho, ali no final. E aí eu pedi para as meninas, falei para as meninas, eu falei, deixa um fórceps na sala, porque se a gente precisar de um fórceps, eu quero que ele esteja fácil. E quando eu falei isso, a paciente me olhou. Eu fiquei muito triste, porque eu penso que eu poderia ter dito isso só para as meninas, mas eu não tinha como, porque eu estava na frente dela ali. Eu não queria que ela percebesse tudo aquilo, né? Mas não tinha como. Realmente, eu sempre divido a informação com a gestante e com o acompanhante. Então, quando eu fico lá o tempo inteiro no coraçãozinho do bebê, eu falo, tá tudo bem. Olha, lá no expulsivo, quando o bebê estiver dentro da vagina, pode ser que faça uma bradicardia, mas a gente não fica muito tempo ali, logo ele nasce, tá tudo bem. Eu explico tudo o que pode acontecer. E ele naquele momento foi o que eu falei, olha, ele começou a fazer uma bradezinha, né, o coraçãozinho dele começou a diminuir e a gente precisa fazer com que ele nasça. Então, se ele demorar muito aqui, talvez tenha necessidade da gente locar um fórceps. Nisso ela me olhou. E aí, quando ela me olhou, gente, você pensa, a próxima contração foi uma força sobrenatural. Ela fez uma força, assim, que eu não sabia que ela tinha aquela força guardada ainda. Porque, das 4 da manhã até meio-dia e 20, ela ficou com contrações e com puxos. Não era puxo induzido não, gente, era puxo dela mesmo, ela que tinha vontade de fazer. E aí ela fez uma força muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, e ele nasceu. Enorme. Pensa num bebê. Quando a gente viu ele, a gente entendeu porque que ele demorou a descer, tadinho. 4 quilos e 5 gramas. E a mãe era pequenininha, o pai também pequenininho, então ninguém estava esperando um bebê de 4 quilos. E além disso, ele não era circular de cordão, o cordão não passava na cabeça dele, o cordão estava nos ombros, ele estava todo enrolado no cordão umbilical dele. Eu acredito que isso também tenha feito ele ir e voltar muitas vezes. Mas ele nasceu lindo, nasceu super bem, chorando, gritando, não precisou de nada. Um bebê super chorão, coisa que eu preocupei, chamei a pediatra, falei, ele chora demais, tá tudo bem mesmo, tudo, clavícula, tá tudo bem com ele. Porque ele chorava o tempo inteiro, ele gritava. E ela ficou assim, nem ela acreditava que ela tinha conseguido e nem que o bebê tinha 4 quilos. E a família ficou extremamente feliz, todo mundo super realizado e eu também, né? Eu me realizo com todos eles, com todos os partos eu me realizo, mas eu me realizo principalmente naqueles em que no meu coração algo diz, será que vai dar certo? Tá muito diferente, tá demorando.
Isso é muito difícil acontecer, mas existem alguns partos que eu fico assim, no meu coração eu falo, gente, será que não é pra ser? O que está acontecendo? Mas enquanto o bebê não me dá nenhum sinal de que ele não está bem, não tem por que a gente intervir. E quando eu tenho esse sentimento e o bebê nasce daquele jeito, 4 quilos, gritando, lindo, vai direto pro colo da mãe, contato pele a pele super 10, amamentação na primeira hora ouro respeitada, aquilo ali me enche de amor, sabe? Eu falo, não, realmente não é por acaso que as coisas acontecem, medicina baseada em evidência não é só uma modinha, é de se emocionar e realmente faz valer a pena, né? Uma noite de sono sem dormir, horas sem ver minha família, enfim, quando isso acontece que eu vejo aquele sorriso, aquele olhar na família daquele casal, daquele bebê que acabou de nascer, faz tudo valer a pena.